Rapaz, que amassa, hein? Que atropelo, que chocolate. Para quem caiu de paraquedas aqui é o seguinte, hoje no Dragão, resultado histórico para o Futebol Clube do Porto para cima do Benfica, 5-0, 24ª rodada do Campeonato Português. E quando eu digo um resultado histórico é porque realmente, da forma que foi, são poucos nos livros deste clássico. O último, aliás, da última vez que um resultado tinha sido tão largo em termos de números, em termos de gols, foi em 2010, quando o Porto de André Vilas-Boas, Falcão Garcia, Hulk, enfiou 5-0 no Benfica de Jorge Jesus, o bom Benfica de Jorge Jesus, e agora volta a acontecer. E esse resultado, porque eu sei que vai ter torcedor portista aqui e torcedor benfiquista, a gente vai fazer uma análise das duas equipes. Mas mostra muito o que é o Porto na temporada, oscilando bastante, em jogo grande crescendo, o que é perigoso e a tabela de classificação mostra isso, e mostra muito, revela muito do que é o Benfica na temporada. Um time desequilibrado, coletivamente desencontrado, desconectado, mas que até agora não tinha, a não ser o jogo contra a Real Sociedade, que não acabou tão mal, não tinha tomado uma pancada como essa. A desconexão do Benfica não tinha proporcionado uma diferença tão grande como essa, que também vai muito nos méritos do Futebol Clube do Porto. Meus caros, antes de mais nada, dizer que eu estou num quarto de hotel e por isso eu peço desculpas pelo cenário. Não que eu possa reclamar de alguma coisa, né? Porque eu estou na cobertura aqui em Munique de Bayer e Lazio, que acontece na terça-feira, mas a gente tem que chegar no domingo, porque segunda-feira tem as coletivas e tal e tudo mais. E eu fiquei um pouco chateado quando eu soube da data do jogo do Porto, porque, enfim, acabou caindo o clássico bem no momento que eu estava fora de Portugal. Algo que não acontece há muito tempo. Eu geralmente estou em Portugal nos clássicos entre Porto e Benfica, fiquei chateado. E ainda mais pelo resultado histórico, porque, enfim, é sempre importante estar em cima do acontecimento. Mas vamos lá. Eu vi o jogo aqui, tomando uma cervejinha, enfim, tranquilo, e vou tentar fazer uma análise aqui mais justa possível. Quero comentários dos portistas, dos benfiquistas, de quem viu o jogo, o que vocês acham, benfiquistas aí, da temporada, do técnico Roger Schmidt, acham que deve continuar para a próxima temporada ou não, acham que deve cair já, eu quero um balizador aí de vocês, para a gente conseguir traçar um paralelo, e dos portistas também. Vocês acham que esse jogo dá mais moral para tentar ainda brigar pelo título? Ou está muito longe? Lembrando que o Sporting hoje tem 59 pontos, um jogo a menos que o Benfica, que tem 58 pontos, e o Porto tem 52. Tá a 6 pontos do Benfica e pode ficar a 10 pontos do Sporting, e o Sporting pode abrir 4 pontos do Benfica. Enfim, o Sporting cada vez mais ficando com a faca e o queijo na mão, tem muito campeonato ainda, mas a situação é essa. Bom, o jogo em si, olhando os dois plantéis, as duas equipes, era para ser um jogo equilibrado. Aliás, o Benfica não pode tomar de 5-0 de ninguém, cara. Com o investimento que fez, com os jogadores que tem, você olhava para o time do Benfica e o banco do Benfica, cara, como é que esse time tomou de 5-0? E até por isso fica a indignação. Time que investe 25 milhões de euros no Coxo, time que investe 20 milhões em outro jogador, 18 milhões no Marcos Leonardo na janela de inverno, 14 milhões no Jurasek e por aí vai, milhões e milhões e milhões. Não pode estar tão desorganizado a ponto de tomar um baile como tomou hoje no Estádio do Dragão. E me desculpem as expressões dos benfiquistas, mas foi isso que aconteceu. Não podemos aqui também criar uma cortina de fumaça e culpar qualquer outra coisa que não seja a coletividade, o técnico Roger Schmidt, enfim, tudo isso entra na equação. Contra um Porto, que se a gente olhar para o time, é um time que se corrigiu durante essa temporada, e eu gosto muito do 11 do Futebol Clube do Porto. Se a gente olhar os dois plantéis, acho que o Benfica tem até mais recursos, mas eu gosto muito do time titular do Futebol Clube do Porto, que cada vez mais vai ganhando corpo. E nesses jogos decisivos, o que não deveria ser, o Porto se transforma, cara. Especialmente no Dragão.
Porto se torna um time muito cascudo, um time muito difícil de ser batido, com uma estratégia bem definida, com jogadores coordenados. Desde o início do primeiro tempo, o Porto implantou no jogo, imprimiu para cima do Benfica uma pressão alta sufocante. O Benfica, até os 20 minutos, não conseguiu quase passar da linha do meio-campo. Não conseguia sair, não conseguia construir, perdia bolas no seu terreno, no seu campo, dando chances de gols para o Futebol Clube do Porto no último terço. Não conseguia acionar seus jogadores de velocidade na bola longa, nem o Rafa e nem o Di Maria, muito menos o Tankstead, que ficou perdido por ali. Enfim, muito por conta da organização, e aí é mérito do Sérgio Conceição, mais uma vez, que colocou o time muito compactado, fazendo essa pressão alta, não deixando o Benfica respirar. O Porto entrou hoje no Estádio do Dragão para matar. Essa foi a grande realidade. Tanto que no primeiro tempo sai o primeiro gol, depois de uma bola mal cortada pelo Morato, mas é um lance difícil porque ele corta na pequena área. E eu acho que não é um erro do Morato, né? É um erro de quem está fazendo a segunda bola. O Galeno, dentro da área, muito perto da pequena área, consegue pegar o rebote e fazer o gol. Aliás, que fase do Galeno, hein? Que fase do Galeno. Eu não sei não se em breve, agora em março, ele não vai ser convocado para a seleção portuguesa nos amistosos, hein? Jogador que tem dupla nacionalidade, fez 2 gols hoje, e o técnico Roberto Martini já tem ele no radar. Tá voando baixo na Liga dos Campeões, 5 gols e 4 assistências, e é um jogador que tem estrela nesse tipo de jogo, né? Jogo difícil, o Galeno resolve aparecer, não é à toa que é apelidado de Senhor Champions na Liga dos Campeões pelos próprios companheiros, e nesse ele fez 1-0. E depois o Porto continuou em cima, o Benfica ainda teve um pouco de respiro. É verdade que o Porto não conseguiria fazer aquela pressão alta o jogo todo, tinha que saber intercalar aquela pressão alta com uma boa organização defensiva, uma boa transição defensiva para depois encaixar a velocidade dos seus jogadores, mas fez isso muito bem. Fez isso muito bem. O Benfica caiu na Arapuca e o segundo gol foi uma bola longa na área, o Evanilson escorou, o Galeno dominou e fez o 2-0. Virou para o segundo tempo com 2-0 no placar, mas com a sensação que poderia já ter sido até mais, porque o Porto criou um volume de jogo, imprimiu o seu ritmo muito fortemente contra o Benfica apático. Pô, Quesada, o que aconteceu no Benfica no primeiro tempo? Cara, o Benfica não consegue ter saída de jogo, o João Neves ficou encaixotado, o João Mário e o Coxo já demonstram várias vezes na temporada que não conseguem fazer o time respirar desse sentido, não conseguem vir buscar a bola, fazer um lançamento de bola longa ou quebrar as linhas, e o time não consegue respirar e deixa o outro avançar no campo com muita facilidade, quebrando a marcação, quebrando as linhas. E aí você tem na lateral esquerda o Morato, que não é lateral esquerdo, gente. É muito difícil a gente culpar o Morato por qualquer coisa, porque o Morato está jogando numa posição improvisada. O Morato está de lateral esquerdo, e quando você tem um Francisco Conceição, que é um jogador muito insinuante, muito rápido, muito bom no 1 contra 1, é óbvio que um jogador naquela posição, zagueiro, alto, muito forte fisicamente, mas pouco veloz, iria sofrer. E sofreu, tanto que toma o cartão amarelo, e por ali o Porto se cria bastante, né? Pelo lado direito do ataque e lado esquerdo da defesa. Enfim, como é que um time que contrata tantos laterais não consegue botar um lateral para jogar? É um erro de planejamento, pode ser da diretoria, mas também individual, e um erro de quem pediu a contratação, né? De algumas peças aí. Não consigo compreender. Enfim, mas é porque o Benfica fica mais seguro com o Morato. Pô, não foi o que a gente viu hoje, né? Enfim, 2-0 virou. Pro segundo tempo, o Benfica fez alterações, o Carreiras entrou no lugar do Morato, na lateral esquerda e tal. O Benfica começou a melhorar um pouquinho no jogo, mas muito pouco, muito pouco. E aí o Porto voltou a imprimir o seu ritmo e conseguiu fazer o 3-0 numa bela jogada, uma bola que cai pelo lado esquerdo com o Galeno, novamente ele, foi para cima no 1 contra 1, centrou a bola no meio da área e o Wendel bateu, deu sorte que a bola passou por baixo das pernas, acho que um ou dois jogadores do Benfica,
e fez o Wendel, que acabou de ser convocado para a seleção brasileira, do técnico Dorival Júnior, fazendo um gol que vai dar muita moral para ele. Agora, o que me chama atenção não é nem a finalização, porque deu um pouco de sorte mesmo para a bola entrar, é o posicionamento. E isso tem muito da mão do Sérgio Conceição. O Wendel explorando o corredor central. Já não é a primeira vez que ele faz isso na temporada, já não é a primeira vez que ele aparece nessa zona de finalização e ele consegue fazer o 3-0. Logo na sequência, nos 60, na casa dos 60 minutos, o Otamendi é expulso pelo segundo cartão amarelo. Pô, que sada, mas o Otamendi tomar 2 cartões amarelos. Não tem defesa que aguente, cara. Não respira. Os caras lá de trás têm que fazer alguma coisa. Foi num lance, acho que foi com o PP. O PP ia passar livre por um contra-ataque, ele deu a pancada, segundo cartão amarelo, expulso. E aí tudo que estava ruim complicou ainda mais, né? O Benfica ficou mais apático, independente das substituições que foram feitas. O Arthur Cabral entrou em campo, o David Neres também, e o Porto chegou no 4-0 com o PP. Aliás, fez um partidaço, tá? Se a gente for destacar individualmente aqui, partidaço do Otávio, zagueiro, partidaço do Varela, que volante, hein? Muito bom, muito bom. Esse o Porto tem que vender bem, pelo amor de Deus. Partidaço do PP, do Galeno. O Evanilson, nas ações mais de espremer a defesa ali, de marcar alto, importante, além da assistência. E o Francisco Conceição fez um partidaço. PP faz o 4-0, acho que foi uma falha do Trubinho. O Trubinho poderia ter feito a defesa, mas ali também, cara, tá todo mundo já sem confiança. Nada funcionando, 1 a menos. 4-0. E para fechar a conta, depois de olé da torcida das arquibancadas, a torcida do Benfica fez muito barulho no Estádio da Luz, pelo que deu para ver na transmissão, mas o 5-0 com o Namazo, um resultado histórico. Olhando para o técnico Roger Schmidt e para o Benfica, tá? Eu acho que é um resultado que não derruba. Posso estar gravando esse vídeo e alguma coisa acontecer diferente, mas ou quando vocês assistirem o vídeo, não é um resultado que derruba, apesar de ser um resultado muito importante e significativo na história do clube. O time ainda tem condição de vencer o campeonato português, pelas individualidades que tem, pelos recursos que tem, mas cada vez mais vê o Sporting pronto para o fazer. E ainda está vivo na Europa League. Só que eu acho que é um resultado que diz muito para a próxima temporada. Eu acho que o torcedor que ainda comprava a ideia da permanência do Roger Schmidt cada vez menos vê essa possibilidade como real. Eu digo que vai muito na conta dele, além dele ser um pouco teimoso, né, entrar num jogo sem centroavante muitas vezes, não foi o caso desse jogo, mas enfim, não conseguir fazer as substituições na hora certa ou mexer errado no time, ele não está conseguindo extrair o melhor dos caras. E aí vai perdendo a confiança do jogador, vai perdendo a moral, vai perdendo o equilíbrio, e o time já parece que não tem condições de ser uma coisa diferente do que isso aí. Não o 5-0, mas do que vem sendo a temporada toda. O torcedor benfiquista sabe disso. O time está mal a temporada. Muito mal. É decepcionante você ter um plantel que tem e jogar da forma que joga. Enfim, então acho que diz muito mais sobre uma substituição de treinador ou de comando na próxima temporada do que para já. E sobre o Porto, é preocupante, tá? Um time perder do Arouca, empatar com o Gil Vicente, ganhar do Arsenal, ganhar do Benfica, agora tem o Portimonense sexta-feira, é capaz de ir fora, capaz de se complicar, depois volta a jogar bem contra o Arsenal. Não pode ser um time que oscila tanto. E o Sérgio Conceição está 100% correto nisso. Não pode ser um time de jogos grandes, de motivação em jogos grandes. Olha lá, não tem diferença tão grande assim para os dois que estão na frente, conforme a tabela de classificação mostra. Por estar com 52 pontos. Tem 6 pontos a menos que o Benfica, mesmo com essa vitória. É muita coisa. É muito caminho. Meus caros, vamos ver. Pode ser que dê moral para o Porto agora. Tem o Portimonense e depois o Arsenal. Mas uma vitória que vai ficar marcada na cabeça dos torcedores dos dois lados. E na minha época, olhando para o Brasil, seria uma baita zoação na escola perder de 5-0 para o rival. Acho que também vale aqui para Portugal. Aqui não, que eu estou na Alemanha, mas vale para os portugueses. Beijo para vocês.
Amanhã tem vídeo analisando os jogos da Liga dos Campeões. Tchau!